Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Cassiaro, sou responsável por ministrar os cursos presenciais de pilotagens de drones da Qualdrone e também dou todo o suporte aos alunos dos cursos online. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante. A gente vai falar sobre as NFZs e para que elas servem e como consultar. Então, vamos para a aula. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as NFZs, as No-Fly Zones, e por que elas são tão importantes, por que é tão importante a gente fazer essa consultas das NFZs antes de qualquer voo, e principalmente antes de fechar um negócio com o seu cliente, tá bom? Bom, aqui logo de cara no slide a gente vê como que é a cara da NFZ, quando a gente procura, quando a gente faz essa consulta. Isso depois a gente vai ver daqui a pouquinho com mais calma, tá? Mas o que são as NFZs? São as áreas restritas de voos, tá? A DJI em 2019, ela fez a atualização de todos os aeroportos, aeródromos e helipontos no Brasil inteiro, da onde pode ou não voar, tá? Então, de tempos em tempos, a DJI ela lança uma nova atualização. Uma coisa muito importante para deixar claro aqui para vocês é que a DJI, liberando essas informações de NFZ, não isentam a gente de fazer a solicitação dos nossos voos, tá? Então, é uma outra ferramenta que é muito importante você consultar. Mas, de qualquer maneira, em todos os casos, você precisa fazer a sua solicitação de voo no sistema SARPAS, tá? Como a gente já está acostumado. Bom, você tem duas maneiras de fazer essa consulta das regiões que podem ou não voar. Você pode fazer pelo site da DJI, como está dizendo aqui embaixo, a gente vai deixar o link também para vocês aqui embaixo do vídeo, e pode ser também pelo aplicativo. Bom, a primeira que a gente vai ver vai ser através do site, tá? Então eu vou fazer o caminho para vocês através do Google, mas vocês podem copiar e colar esse link, tá? Bom, abrindo aqui uma nova página, você vai digitar DJI GeoZones, vai dar um Enter, e vai aparecer aqui logo em primeiro lugar o FlySafe GeoZone Map DJI. É esse primeiro, tá? Então você clica nele, clicou, vai esperar um pouquinho, e demora um pouquinho para carregar, que são bastantes informações. Beleza, já está aberto, FlySafe GeoZone Map, tá? Aqui a gente tem que selecionar algumas coisas. Primeiro de tudo, aqui em cima, tá? Selecionar a área que você vai fazer o seu voo. O primeiro são os países, já está selecionado como América do Sul. O país, o Brasil, e o modelo de drone, tá? Aqui estão todos os modelos de drones da DJI. Então você clica aqui, vai aparecer todos os drones disponíveis, tá? Você escolhe o modelo de drone que você utiliza para fazer seus voos. Vou escolher aqui o Mavic 2. Ok, agora a gente já pode passar para a segunda parte, que é o quê? A gente vai rolar um pouquinho a página aqui para baixo e vai aparecer esse mapa, que é muito parecido com o mapa do Google Maps, tá? Que eu acho que todo mundo já está habituado. Você tem duas maneiras de fazer essa visualização, tá? Fica a seu gosto, não muda nada a não ser o gosto, o que for mais familiar e confortável. Pode ser na versão mapa, como já está aqui, ou na versão satélite. Você vem aqui do lado esquerdo superior, clicou, ele vai fazer a conversão para a versão satélite. Eu, particularmente, prefiro a versão mapa. Então, eu clico aqui de novo para voltar. Bom, tá vendo aqui do lado direito, no Search, na lupinha, você vai digitar, de preferência, o local exato da onde você vai decolar. Eu só vou colocar a cidade de São Paulo, que é onde a gente está localizado, só para aparecer todas as informações no mapa e eu conseguir explicar para vocês. Então, eu vou digitar São Paulo e já vai aparecer aqui embaixo, que nem no Google, tá? Apareceu São Paulo, Brasil, vou clicar aqui em cima, cliquei, ele vai redirecionar o mapa. Bom, enquanto carrega, só para explicar para vocês, aqui tem um mais e um menos, é para aumentar o zoom ou diminuir o zoom. Aqui é para mudar a orientação e essas duas setas são para deixar a tela inteira, a tela cheia no seu computador, tá? Bom, você pode também dar um zoom clicando duas vezes na tela.
Vou aproximar aqui, você vai mexendo, você clica, segura e arrasta, tá? Pronto, que já está carregando algumas informações. Deixa só aparecer mais uma informação aqui sobre o aeroporto de Guarulhos. Pronto, já apareceu, está aqui em cima. Bom, o que que significa, né? O que que a gente tem dessas informações, dessas cores, do que está disposto no mapa? Bom, primeiro de tudo, esse PIN aqui é aonde você está, é o endereço que você colocou aqui, tá? Então, se você colocar Avenida Paulista, número 2000, por exemplo, esse PIN vai aparecer na Avenida Paulista, tá? Bom, eu vou aproximar um pouquinho aqui para explicar melhor para vocês. São Paulo tem dois grandes aeroportos, tá? O aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Guarulhos. Tem um outro aeroporto também militar, que é o Campo de Marte. Ele está mapeado, porém a gente vai utilizar os maiores aqui como exemplo, tá? Bom, você está vendo aqui, no meio desse retângulo vermelho, isso o que quer dizer? Isso quer dizer que ali fica o aeroporto, que você não pode voar ali de jeito nenhum, tá? Então, se eu clicar aqui em cima, ele vai aparecer Congonhas Airport, o aeroporto de Congonhas, está falando que é uma área restrita de voo, tá? Porque é um aeroporto. Então, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar antes de dar a continuidade é assim: os drones podem voar, a gente concilia o espaço aéreo com aeronaves, mas é sempre preferência de aeronaves tripuladas. O que tem vida, a gente sempre tem que dar a preferência, tá? Bom, cliquei aqui na parte vermelha, eu não posso de jeito nenhum voar aqui dentro, tá? Vou clicar aqui fora, vou clicar na parte azul. Na parte azul, ele está falando que é um Authorization Zones, é uma área de autorização. Bom, o que acontece? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que, poxa, fulano foi voar no lugar, o aplicativo não deixava voar, mas ele conseguiu fazer o desbloqueio. Sim, isso é possível, porém, a gente não aconselha de jeito nenhum a fazer isso, tá? Não é nada ilegal, porém, é um conselho que a gente dá, principalmente no início. Não voe dentro das áreas azuis, vermelhas e cinzas, tá? Tem outras cores também que eu vou mostrar mais embaixo dessa tela, que são as legendas, mas quando você for fazer um voo, não tente desbloquear o seu drone, tá? É muito importante seguir as leis. É muito mais importante você conseguir realizar também um trabalho bem feito e dormir de cabeça tranquila, sabendo que você não correu algum risco, que você não colocou a vida de ninguém em risco, tá bom? Bom, na parte azul, então a gente vai considerar que também não pode voar, tá? E na parte cinza, você vê que tem desse lado e também tem desse lado. O porquê? Isso daqui, ele faz referência à parte de aproximação, são as altitude zones, tá? É a rampa de aproximação que as aeronaves vão fazer para começar o procedimento de pouso. Então, apesar de que a gente voa no máximo a 120 metros de altura ou 400 pés, a gente não voa dentro da área cinza, tá? Tô deixando bem claro aqui que a gente não recomenda voar em nenhuma dessas áreas, seja vermelha, a azul ou a cinza. Bacana? Bom, muita gente pode até perguntar, poxa, mas eu vou ligar meu drone aqui dentro, né? Não tem problema, já que eu tenho um serviço para fazer aqui, meu cliente vai me pagar ali R$ 2.000 por 1 ou 2 dias de trabalho. Bom, se você tem um drone da DJI e você nunca tentou ligar o seu equipamento dentro dessa área, você vai perceber uma coisa: seu equipamento não vai ligar, tá? Como a gente disse anteriormente lá no slide, que as atualizações foram feitas agora em 2019, você não vai conseguir ligar o teu drone, tá? Já está dentro do firmware, do software do seu equipamento, ele vai proibir. Ele vai ver pelo ponto de GPS que você vai tentar ligar o teu equipamento dentro de uma área proibida, tá? Bom, existe outra possibilidade que você pode ter pensado, né? Aí, enquanto eu falava, que seria a situação de: eu tenho um trabalho para realizar aqui dentro, eu não posso ligar meu drone. Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar fora da área azul e vou subir meu drone e vou pilotando para dentro, certo?
você não vai conseguir fazer isso, tá? Você até pode tentar, mas eu tenho certeza que se seu drone da DJI e contanto que você não tenha desbloqueado, você não vai conseguir isso, tá? Por quê? Essa parte azul funciona como uma cerca virtual, tá? É um bloqueio virtual feito pela DJI que já está instalado em todos os equipamentos. Então, o que vai acontecer? Você vai vir com o seu drone pilotando, vai chegando perto da área azul, do Authorization Zones, ele vai começar a diminuir a velocidade, diminuir a altitude, até que vai chegar no limite. Então, o que ele vai fazer? Ele vai baixando a altura, tá? Até acabar a bateria, e aí ele vai pousar no local que tiver. Então, é assim, você vai colocar em risco o seu equipamento, você vai tentar fazer algo que seria burlar uma lei, então não faça isso, tá? Por que então a gente fala para sempre consultar, principalmente quando você for fechar um negócio? Porque imagina a seguinte situação: o cliente entrou em contato com você, viu você lá no site que você montou, tudo bacana, quis fechar com você. Só faltou você mandar o orçamento. Você mandou o orçamento e esqueceu de ver no No-Fly Zone se podia voar ou não. Chega no dia do trabalho, você vai lá todo animado, seu cliente também está feliz que vai ter umas imagens muito bacanas e você não consegue ligar o drone. Na hora, vai bater um desespero. Você fala, poxa, meu equipamento quebrou, o que está acontecendo? É bateria, é controle, é o próprio equipamento? Não, pode ser que você esteja dentro de uma área proibida de fazer esse voo, tá? E não existe outro jeito de você fazer esse voo. E imagina a cara que você vai ter para falar para o seu cliente na hora, sendo que ele estava contando com você, contando com o seu serviço, que não vai poder fazer o voo por uma falha sua. Um detalhe, você viu que é muito rápido de consultar. Eu estou falando aqui há um tempo, mas é questão de 1, 2 minutos você consulta isso, tá? Então, se você fizer isso e você não realizar o serviço nesse cenário inteiro, seu cliente vai ficar tão decepcionado que, além de não indicar para outras pessoas, ele vai queimar a tua empresa. Todo mundo sabe. Quem gosta de uma empresa recomenda para 3, 5 pessoas. Quem não gosta vai reclamar para mais de 100, tá? Então, vale a pena você tirar esse tempo. Pense na tua empresa, tá? No nome da tua empresa, na sua reputação. Legal? Bom, então, só para dar uma revisada antes de a gente ver as legendas, a gente sempre vai pesquisar, vai colocar lá no Google DJI Geomap, vai clicar no primeiro link, vai aparecer aqui em cima, você vai selecionar a área, tá? O país, o equipamento que você vai utilizar, depois você vai descer aqui o mapa, vai clicar na lupa, vai colocar o endereço certinho que você vai decolar, tá? E vai dar um Enter, ou vai clicar embaixo, o que ficar melhor para você. Bom, se esse pin aqui tiver, por exemplo, nessa região, vamos aproximar um pouquinho mais, só para a gente tirar a dúvida, né? Bom, não tem problema nenhum, aqui você pode voar, tá? Agora, se tivesse aqui dentro, aqui deve ter um heliponto, tá? Então, você não poderia voar, tá bom, gente? Então, sempre fica ligado aonde o PIN aparecer no seu mapa. Se por acaso o seu cliente falar que quer em alguma região dentro do Authorization Zones, ou na parte vermelha, ou na parte cinza, e for um serviço de 10 mil reais, vamos extrapolar aqui, né? Existe a tentação? Claro que existe. Mas você procura antes, tá? Procurou, viu que está dentro? Infelizmente você vai ter que negar esse serviço, tá bom? Bom, a gente vai passar um pouquinho rapidinho pelas legendas. Se a gente descer aqui, a gente vai ver, tá tudo em inglês, mas não é nada muito complicado. Eu vou dar uma resumida aqui, tá? Mas se você tiver um pouquinho mais de dúvida, o Google Tradutor também pode te ajudar bastante, tá? Bom, as áreas vermelhas, como a gente viu, que são as áreas de aeroporto, são restritas. As altitude zones, que são as áreas de aproximação, é a rampa de aproximação das aeronaves para os aeroportos, seja para decolagem ou pouso, tá? As authorization zones, que é aquela cerca virtual, tá? Azul que a gente viu ali em cima, que é essa daqui.
Warning Zones, essa daqui é um pouquinho mais rara de aparecer, mas se aparecer, ela está em amarelo, tá? São áreas de aviso. Pode ser que esteja acontecendo algum evento, alguma coisa que lá você não possa decolar, tá? E Enhancement Warning Zones. Isso daqui é quando eles têm uma extensão das zonas de alerta, tá? Seria a situação que acontece quando você vê esse círculo amarelo, só que expandido, tá? Então ele vai ter o amarelo e essa cor um pouco salmão aqui, tá? Aqui tem outras legendas também que aparecem, mas o que a gente vai mais ver são essas situações, tá? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, só para mostrar que, olha, o aeroporto de Congonhas e Guarulhos não são tão próximos assim, tá? Mas como a gente tem que prezar sempre pela segurança, a gente vê que as áreas proibidas de voo acabam ficando até que perto. Então, esse é o caminho das pedras para a gente ver se você pode ou não voar a partir das NFZs pela DJI. Lembrando que isso não vai te isentar de pedir as autorizações, as solicitações de voo pela plataforma SARPAS do DSEA, tá? Então, isso pode ser não só um empecilho, mas isso pode ser um grande diferencial quando você estiver apresentando a sua empresa, né, fazendo uma negociação, prospectando clientes. Poxa, mas por quê? Bom, a gente sabe que hoje em dia o conhecimento é uma das partes fundamentais. O conhecimento, em quase todos os casos, tem mais valor do que tudo que está ao redor. Então, se você tem toda a bagagem de pilotagem, de prospecção de clientes, criação de site, marketing, e você, na hora de falar com o cliente, você mostra que, além de toda a experiência que ele viu no seu site, no seu portfólio, você mostra que você tem esse conhecimento específico, pode se tornar um grande diferencial. Poxa, você vai estar passando confiança para o seu cliente, tá? Ele quer a confiança que você vai entregar um trabalho bacana, que você é honesto, que você tem um CNPJ aberto, que vai emitir nota fiscal e que você também vai jogar limpo com ele. Fala assim, ótimo, bacana, só me dá 2 minutinhos, eu vou confirmar aqui para você se eu tenho a autorização, se eu posso fazer o voo, o seu serviço naquele local, tá? Eu garanto que isso não vai ser um empecilho, né? O cliente vai olhar e pensar, poxa, bom, essa pessoa é confiável, ele está fazendo trabalho honesto, né? E vamos criar um novo cenário aqui. Um cliente muito bom, uma construtora, né? Pediu um serviço, só que está dentro da área restrita. Poxa, eu não vou poder fazer esse serviço, certo? Certo. Mas é uma construtora, então muito provavelmente eles têm outros prédios, outros empreendimentos, galpões ou outras construções, tá? Então é muito difícil de você encontrar uma construtora, seria raríssimo e um grande azar você encontrar que só esteja nessas áreas proibidas. Mas com toda certeza tem outros empreendimentos. Então você pode falar, poxa amigo, eu não vou poder voar porque eu consultei nas áreas de voo e é uma área restrita. Mas eu queria conversar com você se vocês têm outros empreendimentos, outras possibilidades, porque analisando pelo mapa, São Paulo tem bastante área que eu posso fazer esses voos com vocês. Vamos fazer uma parceria? Tá? Isso é o começo de uma história, de um vínculo, de uma ligação de você com o seu cliente. Aí você faz o primeiro serviço fora dessa área, o cliente pegou confiança, gostou do seu trabalho, poxa, vamos fazer uma recorrência, vamos fazer um acompanhamento de obra, pô, estou precisando de uma inspeção, entendeu como é que funciona? Né? Se seu cliente entrou em contato com você e você fala, poxa, não deu certo, não posso voar ali, obrigado, até a próxima. Bom, é uma oportunidade que talvez você tenha perdido, né? E o seu cliente, se ele não conhece um pouquinho de drone, ele não sabe que você pode ter outras possibilidades para ele, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai ver como visualizar as NFZs no nosso aplicativo do DJI Go 4.0. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver como acessar as NFZs a partir do seu aplicativo DJI Go 4.0.
Bom, você não precisa estar conectado com o seu drone para fazer esse acesso a essas informações, tá? Como vocês podem ver, eu já entrei no meu aplicativo e eu estou desconectado com o meu drone, né? Como você pode ver no canto inferior esquerdo, está escrito Disconnected, então não tem problema nenhum. Como é que eu faço para chegar nas NFZs? Vocês estão vendo no canto superior direito que tem 3 linhas? Então, eu vou clicar nela e vou selecionar Geozones. Selecionei, vai carregar a mesma tela, a mesma imagem que a gente viu agora, acessando pelo computador. Então, a gente tem que fazer o mesmo processo, e o primeiro de tudo é selecionar a área. Eu vou dar um zoom aqui. Bom, selecionando a área, o primeiro de todos já está selecionado como South America, sem problemas. O do meio, que são os países, já está como Brasil. E do lado direito, por último, são os modelos de drones da DJI, tá? Então eu vou clicar nele. Aqui vão aparecer todas as opções. Eu vou selecionar Mavic 2. Ok, selecionei. Vou tirar um pouquinho o zoom e vou arrastar. Aqui a gente tem de novo aquela tela, o mapa. Você também pode alterar para satélite, tá? Como eu já disse, fica muito ao seu gosto. O que ficar mais confortável para você, você utiliza. Eu, particularmente, prefiro a visão mapa, então eu vou voltar para cá. Beleza. A partir daqui, o que a gente tem que fazer? A gente vai na lupa no canto superior direito dentro do mapa e vai clicar em Search. Clicou em Search, você vai escrever o endereço exato que você vai decolar com o seu drone. Então eu vou colocar de novo São Paulo. Já vai aparecer aqui embaixo. Eu vou selecionar. Selecionei. Tirei o teclado, vai aparecer as mesmas informações, tá? Enquanto carrega o mapa, você pode ver que aqui embaixo estão as legendas. Em vermelho, Restricted Zones, em cinza, Altitude Zones, em azul, Authorization Zones, em amarelo, Warning Zones, e nessa cor aqui, salmão, Enhanced Warning Zones, tá? São os mesmos significados que a gente já disse anteriormente no vídeo. Então, aqui a gente vai esperar um pouquinho só carregar, tá? Eu estou dando um zoom aqui na tela com os dedos mesmo. Você pode utilizar o mais ou o menos aqui do lado. E já apareceram as mesmas informações. Embaixo é o aeroporto de Congonhas, em cima é o aeroporto de Guarulhos. E se der um pouquinho mais de zoom, a gente vai ver o PIN marcado. Ou seja, é aqui que você está, tá? Isso é muito importante lembrar. Bom, se eu quiser saber um pouquinho mais de informações, eu faço o mesmo procedimento que eu fiz no computador. Poxa, o que é esse círculo azul? Eu clico em cima dele, ele vai aparecer para você, que é o aeroporto de Congonhas, Authorization Zones. Clico fora, clico na linha cinza, Congonhas Airport, Altitude Zones. Clico fora e assim por diante, tá? Bom, pessoal, vocês viram que é muito simples, é muito prático fazer essa consulta. Eu demorei em torno de 1 minuto e meio, 2 aqui, mas foi por causa da explicação. Se você for fazer no seu dia a dia, isso daqui em 1 minutinho você já consegue conferir se você pode fazer o voo ou não e aceitar ou não o serviço que foi solicitado para você. Bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa aula e até a próxima.